Reaberto os trabalhos, solicito a chamada da testemunha Marcos para prestar os devidos esclarecimentos. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Agradeço pela presença. Sim. E solicito que você passe para o Igor a sua classificação. Marcos Henrique Barbosa Parreira. Isso. Solteiro. RG 48-903-944. 03. 3 no final. 395-202-27806. Entendi? Endereço? Rua Carme de Lima Santos, Jardim Recanto Jaguari. 59. Recanto Jaguari. Marcos, você foi estagiário da Câmara Municipal? Sim, estagiário em 2015 até 2017. Em qual lugar da Câmara você estagiava? Na Secretaria? Na Secretaria, isso. Na parte administrativa. Quais eram as suas atividades como estagiário? Minhas atividades era na parte do administrativo, mexer com os documentos, arquivar os documentos, e atendente do cliente, na parte... era mais dentro da área administrativa. Mexia nas leis, fazia documentação de leis, cadastro, no caso. E no caso, tudo que eles precisavam, eu estava à disposição. E aqui você era subordinado? A Juliana. Juliana passava as coisas para me fazer, no caso. Tanto o Biá também chegou a passar algumas coisas que eu fazia das duas partes. Ambas as duas. Qual era o seu horário de estágio? O horário de estágio começou das... agora não lembro. Das 7 das 8 a 1, da 1 às 5. Você possuía um bom relacionamento com os servidores, vereadores e demais estagiários? Todos eles. Você tem conhecimento sobre o motivo pelo qual o vereador Fernandes está sendo acusado? Nenhum conhecimento. Você se recorda se dentro de suas atividades fazia o controle do carro oficial? E se sim, como era feito o procedimento? Sim, o procedimento era passado para mim fazer, aí em ordem que passava para mim fazer as cronometragens do carro, de acordo com o que foi feito. Se lembra se também era responsável
responsável por fazer algum relatório de controle do carro? Seria você também era responsável por fazer algum relatório de controle do carro, especialmente sobre as viagens e a quilometragem? Não. Você chegou a preencher algo em comum no relatório, nas quilometragens do carro oficial? Comunicou algo à diretoria Juliana? Não. Fiz de acordo com o que mandaram só. Não, fiz de acordo com o que mandaram só. Como era feito o relatório e com qual periodicidade? Era feito de acordo com que ela me passava para mim, só colocar a cronometragem que ela passou para mim. De acordo com que ela colocava lá no documento, eu só colocava no Excel e entregava para ela a folha impressa do que eu tinha feito, que estava já escrito já. Você se recorda se já viu a Juliana fazer o relatório de controle do carro oficial ou algo relativo à questão? Não se recorda. Quando fazia o controle, se recorda se o vereador Fernando se utilizou do carro oficial e com qual frequência? Ele usava, mas só que ele não passava para mim, passava só para a diretora mesmo. Se lembra se ele prestava conta sobre a utilização do carro oficial? Se sim, como era o procedimento? De acordo com que ele passava, muito pouco. Não me recordo muito bem que ele passava todas as cronometragens certas, não. Você chegou a ver alguma foto do Fernando através do Facebook e do Instagram nas viagens que ele realizava? No Facebook dele, sim. Algumas viagens que ele realizava, sim. Mas só que de acordo com a cronometragem, não sei se estava certo ou não. Em algum momento você chegou a fazer o controle das viagens através dessas fotografias? No momento, não. Você chegava aí no estacionamento da prefeitura para conferir a quilometragem do carro oficial? Se sim, quem te pediu isso? Sim, eu ia sim. A última vez que foi usado e quem me pedia era a minha diretora. Você chegou a receber alguma documentação do Fernando sobre as viagens? Não. Ele chegou a te falar, ou você viu se era alguma justificativa de viagem? Algumas ele passava sim, justificativo. Algumas não. Você se lembra de algum problema que aconteceu com o carro oficial em meados do final do ano passado envolvendo o Fernando? Não.
Você se lembra se algum dia o Fernando foi na secretaria e te pediu para preencher o relatório conforme as informações de viagem e quilometragem que ele te passava? Se sim, como foi isso? Quando foi isso? Eu não me recordo muito bem, mas ele chegou a passar para mim as últimas cronometragens que no final do meu estadia, no final do meu estágio, no caso, que eu fiz, e ele chegou a passar algumas cronometragens, mas passava e eu coloquei o que ele passava, só. Você se lembra se ele mesmo chegou a preencher o relatório? Não. Eu que preenchi mesmo. Ele passava para você e você preenchia? Eu preenchia. Você se recorda das informações que eram colocadas nesse relatório? Dizia respeito às quilometragens, às viagens feitas de algum tempo atrás? Sim, as viagens que eram feitas dele. Sabe você dizer se o preenchimento do relatório aconteceu depois que o presidente exigiu a prestação de contas da utilização do carro oficial pelo Fernando? Não, não sei falar. Você lembra se no final do ano a Juliana estava de licença e não trabalhou? Quem? E não trabalhou? Por etapa. Sim. No caso, ela tirou licença e... Quem passou a ser seu superior? E quem nomeou? No caso, quem mandou ela... Antes dela sair mesmo de licença, ela chegou a passar para mim fazer a cronometragem, no caso. Ela passou, Ela passou, Juliana, antes dela sair mesmo. Aí eu cheguei e fiz a cronometragem do jeito que estava lá, de acordo com que ela tinha passado, só. Mas no caso, quem que ficou no lugar dela era o Biá. Quem que ficou no lugar dela mesmo era o Biá. Mas só que ele, não sei se ele tinha tomado conta disso das cronometragens depois. Não sei se ela tinha falado pra ele. Você sabe dizer se conversou com a Juliana sobre o assunto tratado aqui hoje? Não, nenhuma vez. E com o Fernando? Você chegou a conversar algo com ele dentro da Câmara Municipal ou fora? Ou foi procurá-lo em seu salão? No caso, ele foi me procurar para me fornecer emprego. E eu quis dizer o que tinha acontecido no momento lá. Eu só falei o que que ele queria escutar. Ele queria escutar que, no caso, quem passava quem que era para falar mesmo aqui, no caso, era a minha diretora, que eu não tinha nada a ver com isso. Só isso. Mas ele me procurou sim. Isso eu entendi. Ele te procurou para te oferecer um emprego e entrou no assunto do como é feito aqui na Câmara. Ele me procurou com a intenção de me ajudar com o emprego. Sim. Porque eu tinha acabado meu estágio e eu estava desempregado. Aí, no caso, ele me procurou com a intenção de saber o que tinha acontecido no momento do ocorrido que eu cheguei a fazer o relatório das cronometragens. E eu falei pra ele que eu não tinha nada a ver com isso, quem que era pra falar tudo com ele nesse momento era a Juliana, que é a Juliana que ele tomava conta das cronometragens. Sobre esse assunto, está sendo em pauta hoje, Sim. ele chegou a te pedir alguma coisa? Não, em nenhum momento. Marcos, vou pedir para ele passar uma gravação agora e posso para que você confirme se a voz é sua e do Fernando, se realmente disse o que consta lá, ali, sim, na gravação. Sim. Tá bem? Certo.
o certo é ela pegar, fazer uma autorização e fazer uma instituição pública para você. Mas ela não fazia isso. Aí ela pegava e só pegava a chave e marcava lá mais ou menos. Aí tal. Ela deu essa permissão, Marcos, você me ajuda nisso aqui? E eu só falar não, eu falo, não, te ajudo, eu faço pra você, se você quiser. Ela então vai assim, liga pro seu isso aqui, mas estava feio para você fazer. Algumas comunidades só. Algumas, já poucas. Algumas, não tinha assim, data nenhuma. Data assim da saída e nem entrada, nada. Não tinha data. Não tinha data. Não tinha nada. Eu tinha assim, cronometragem do lado só e não tinha nem o governo não tinha marcado, se imaginar. Ou que quem for sair. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, tá bom. Aí ela começou a me falar, liga pro Fernando Leite, compra pra mim o lugar que ele foi. Eu já vou deixar. Aí eu deixei ter a ver pra ligar pra você. Aí tá aqui, eu fui deixando lá, mas eu vou ligar pra ele, vou ver se eu consigo pegar a data. Depois que eu liguei pra você, eu confirmei alguma data, falou pra mim, ó, tá, lugar eu fui 2 vezes, eu digo, não, tá, lugar eu fui tal. Aí a data, assim, as datas mesmo, eu não tinha isso, eu falei assim, algumas vezes, aí eu falei assim, claro, tinha que Marcelo pode me ajudar em algumas coisas. Aí o Marcelo falou assim, ó, vê que você pode fazer. É difícil, eu não sei, não posso colocar data. Antes, na época, eu peguei tudo isso que eu posso fazer. Se eu colocar data que não é, eu não posso fazer isso. Se eu colocar data ali que está ali, eu não posso falar, porque eu não sei onde você foi. Sim, e é por isso que agora ele fez isso, sabendo da situação, ele fez isso. Então, por isso também não está falando. Por isso que eu peguei para dizer que o que eu vou fazer? Eu vou colocar data ali que eu não sei. Aí o que acontece? É muito errado isso. Eu não tinha data, então eu vou deixar. Certo? Eu vou deixar daquele jeito, porque eu. Aí então eu acho que fala assim, será eu consertar o que está errado ali? Então eu acho que eu vou começar a botar no Facebook, senão. Pelo seu Facebook, você falou mais ou menos para mim, foi 2 vezes que eu vi um antes com o carro só, por onde como é que é as datas. Então você fez as datas baseadas. Uma construção, essa falou para um, mas você vai falar para outro. É desse jeito. Eu tô falando o que aconteceu quando eu estava lá. Eu vi, falando que é verdade, o que aconteceu, não estou falando mentira. Os responsáveis do uso de fazer as coisas eram Juliano. Entendeu? E não tinha feito, então. Por razão, mas. Nossa. Porque ela entregou tudo cru ainda, só marcava por mensagem. Onde você ia, não, tanto ela falou pra mim, já pra você falar essa coisa. Hoje ele não é uma própria. Não foi só esse ano. O estava lá em 2016 e um ano de lá, 2016 atrás. Ele está se enrolando já. Você sabe dizer qual mês de 2017 foi essa conversa? Onde aconteceu e o motivo da conversa? Por razão. Aconteceu não é nem minha casa, suposto. No caso, onde que não é. Ele foi até minha casa, tentando. Finalzinho de dezembro. Tanto que eu tinha saído daqui. Quebrou meu estágio, ele foi em minha casa para saber o que tinha acontecido. Ocorrido. Foi onde que eu falei para ele. Mas sem autorização, ele gravou o que eu estava falando para ele. Sim, você sabia que estava sendo gravado? Não sabia. Não sabia. Não sabia. Sabe falar se essa conversa foi após os problemas que já aconteceram com o carro oficial da Câmara e com o Fernando? Eu já tinha saído daqui já. Sim. Já tinha acontecido, já porque eu já estava fora daqui já. Tinha acabado meu estágio. Aqui, né? Eu lembro você a transcrição da gravação e peço que confirme se corresponde ao que você disse ou não. Eu protesto, porque o que ele disse está no áudio. Ele já confirmou o áudio, que é a voz dele. Não, mas gente, a gente acabou de ouvir o áudio. Ele acabou de falar que é ele que está falando. Eu prefiro ler aqui para...
Não tem como ele não confirmar o que ele falou. Ele acabou de falar que a voz é dele, mas tudo bem. Gravação da mídia audiovisual apresentada pela defesa às folhas 377/378. Gravação 1. Marcos. Aí, o que acontece? Ela, quando você saía, se estava tudo certo, ela pegava, fazia sua autorização e depois trazia a requisição para você, que ela não fazia. Aí ela pegava e só pegava a chave e marcava lá mais ou menos. Ela falou assim para mim, quando saiu: Marcos, você me ajuda com isso daqui? E eu, para não falar não, disse: não, te ajudo, faço para você, se você quiser. Ela falou assim: então faz assim, liga para o Fernando Bete. Fernando, mas estava feito ou estava sem fazer? Marcos, algumas quilometragens só. Fernando, algumas tinham poucas? Marcos, tinham poucas, algumas. Não tinha, assim, data nenhuma. Data, assim, de... Fernando, da saída? Marcos, da saída e nem entrada. Nada. Fernando, não tinha nada? Marcos, Fernando, não tinha data? Marcos, não tinha data. Não tinha nada. Só tinha, assim, a quilometragem do lado só, e não tinha nenhum lugar, não tinha marcado que você saiu, para você imaginar. Onde quem for sair, mas está mais escrito aqui, né? Onde quem for saísse. Aí o que acontece? Aí eu falei assim: tá bom. Aí ela falou assim: olha, liga para o Fernando Bete e confirma para mim os lugares que ele foi. Eu falei: pode deixar. Aí eu deixei até enviar para pegar com você. Aí tanto que foi indo, daí eu fui deixando, aí eu falei assim: vou ligar para ele para ver se eu consigo pegar as datas. Tanto que eu liguei para você. Ainda confirmei algumas datas e você falou para mim: olha, em tal lugar eu fui 2 vezes para Divinolândia, tal lugar eu fui, aí as datas mesmo eu não tinha mesmo. Falo assim, algumas vezes. Fernando, sim. Marcos, aí eu falei assim: vou pedir ajuda para o Marcelo. Marcelo pode me ajudar nas coisas. Aí o Marcelo falou assim para mim: olha, vê o que você pode fazer. É difícil, eu não posso colocar data. Tanto que na época eu peguei e falei assim: o que eu posso fazer? Se eu colocar data que não é, eu não posso fazer isso. Se eu colocar data ali que não está ali, eu não posso falar, porque eu não sei onde você foi. Fernando, sim, e é por isso que agora ele fez isso sabendo da situação e fez isso. Marcos, então, por isso, sabendo da situação. Por isso que eu peguei e falei assim: o que eu vou fazer? Vou colocar data ali que eu não sei? Aí o que acontece? É muito errado isso. Eu não sei a data. Então eu vou deixar. O certo mesmo era deixar daquele jeito. Daí foi onde que eles falaram isso. Tenta consertar o que está errado ali. Foi aonde que eu falei assim: vou entrar no Facebook seu. Fernando, entendi. Marcos, pelo seu Facebook, você falou mais ou menos para mim que você foi 2 vezes para Divinolândia com o carro, só. Foi aonde que eu marquei as datas. Fernando, então você fez as datas baseadas, Marcos, baseadas. Agora gravação número 2. Marcos, então, o Marcelo você falou para um, depois você vai falar para outro. É desse jeito. Estou falando o que aconteceu quando eu estava lá, que eu via. Estou falando para você a verdade.
o que aconteceu. Não estou falando nada de mentira. O responsável de tudo isso, de fazer as coisas, era a Juliana. Entendeu? Fernando. E não tinha feito, então, Marcos, por razão, não. Porque ela me entregou tudo cru ainda. Só marcava a quilometragem. Onde você ia, não. Tanto que ela falou para mim ligar para você, falar onde você foi. Para eu terminar o relatório para ela. Não foi só nesse ano. Eu fui entrar lá em 2016 e fiquei o ano inteiro lá. 2016 também era assim. Eu fazia o relatório para ela. Deu finalmente aqui ou não? Essa descrição foi feita pelo Igor Rodrigues de Carvalho, auxiliar legislativo, mediante a degravação da mídia audiovisual apresentada pela defesa, as folhas 377/378, na data de 11 de maio de 2018. Assinada por Igor Rodrigues de Carvalho, auxiliar legislativo. Marcos, eu preciso que você confirme ou não se corresponde ao que você disse ou não. Eu já falei que já. Sim. Foi o que ela falou. Marcos, no depoimento das outras de mim, que foram ouvidos no dia 8, disseram perante a comissão que você sentou junto com o Fernando na secretaria para fazer o relatório do carro oficial, referente às viagens de quilometragem. Você confirma que isso aconteceu? No final só. No finalzinho que ele passou, sentou do meu lado e começou a falar para mim nos lugares que ele foi. Mas não passava tudo. Não passava. De acordo com o que ele passava para a Juliane, era com a Juliane e com ele. Porque não tinha nada a ver com isso. Ele não passava para ela. Para ela não fazer o certo, passar para mim cru, ele não fazia nada, né? Você confirma que o relatório foi feito muito depois das viagens de Fernando e só foi possível graças à ajuda dele com os dados e as quilometragens? A ajuda dele, mas só que não passava para mim. Não passava para ela. Depois da elaboração do relatório, você tem conhecimento se a Juliana ou conferia ou fazia alguma correção? Eu não tenho esse conhecimento. Você se lembra se o Fernando chegou a pegar as chaves do carro oficial e viajar sem comunicar a ninguém? Se sim, onde ele pegava essas chaves? Eu não sei. Não tinha acesso com isso porque a chave ficava na mesa da Juliana. Você tem conhecimento sobre alguma viagem que o Fernando fez com seu carro particular e através de recursos da Câmara? Se sim, ele chegou a passar contas e alguma informação? Não tenho esse conhecimento. Se lembra se ele tinha algum talão de abastecimento, se ficava com o Fernando ou até mesmo com você? Não. Isso aí não ficava nada comigo. Marcos, você se recorda de algo mais referente aos atos aqui apurados que gostaria de dizer perante a comissão? Nenhuma. Nada mais a perguntar. Eu queria saber se o relator tem alguma pergunta a dizer. Eu gostaria sim. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Primeiramente, só para se vai ser com relação à gravação. Você já respondeu isso, mas para deixar bem claro. Você não tinha ciência que estava sendo gravado e não permitiu a gravação. Isso mesmo. Eu não tinha ciência do que estava sendo gravado e também não tinha permitido a gravação. Tá. Ele me usou por questão de uma coisa, sendo que
Eu fui no conceito dele de ser bonzinho, não sei o que, de me ajudar, e onde que ele estava gravando o que eu estava falando. Tá, joia. Agora, com relação às perguntas formuladas pelo presidente, eu vou apenas recordar algumas. Você disse que você era subordinado a Juliana. Sim. E por determinado período ao servidor BIA. Você confirma? Confirmo. O que o servidor BIA lhe passava de serviço e com qual frequência? Ele passava a questão de documentação para mim, de cadastro mesmo, para a gente cadastrar algumas coisas, arquivar documentos das sessões, que tinha de sessão de segunda-feira, documentos assim que caía na sessão, e colocar no cadastro, os convites, tudo que chegava. Eu mexia só nos documentos do arquivo e no cadastro. Esses documentos que lhe eram passados pelo servidor BIA, seria de responsabilidade da diretora que estava afastada? Seria a mesma função? Sim. E no local da diretora afastada, não foi nomeado nenhum servidor para ficar no lugar dela? Não. Você disse que não era responsável pelos relatórios. Sim. Porém, alguns relatórios foram feitos pela vossa pessoa. Certo. Quem mandou você fazer isso? Quem pediu isso para você? Eu não sei mais, um pouquinho diferente na pergunta. Alguém pediu isso para você? Alguém lhe deu essa ordem? Faça o relatório? Não, mandou fazer o relatório das cronometragens só. Não sei, mas quem? A Juliana. Em nenhum momento isso lhe foi pedido pelo próprio vereador em questão? A diretora mesmo pediu para mim fazer a cronometragem do carro. Outro fato que chama a atenção é que algumas das vezes, como dito aqui, foi verificado pelo Facebook e pelo Instagram. Sim. Só que nós sabemos que fotos de Face e Instagram nem sempre correspondem à data. Como que você tinha a certeza da presença daquele local naquela data, pelo Facebook? Eu sentei junto com ele, que eu falei que eu tinha falado, falei que ele sentou junto comigo, foi aí que eu confirmei para ele se ele estava nesse lugar ou não, pelo acesso dele, mas ele já estava ciente que eu estava mexendo no Facebook dele disso. Correto. Você, em determinado momento, falou que foi procurado pelo Fernando, que lhe ofereceu um emprego. Sim. Você pode nos informar qual emprego seria esse e aonde? Me ofereceu ajuda, não foi nem emprego. Ele falou assim, você vai trabalhar em algum lugar. Tanto que ele falou assim, ele podia me ajudar. Mas só que a intenção dele não era isso, né? A intenção dele era especular o que tinha acontecido quando eu chegava a fazer as cronometragens. E nesse dia do provável da ajuda, né? Você acredita que possa ser o dia que ocorreu a gravação? Sim, foi esse dia. Foi esse dia. Sem autorização minha. Tá, um minutinho só, por gentileza. Na pergunta 20, ele foi questionado se você chegou aí no estacionamento da prefeitura para conferir a quilometragem dos carros. Sim. Você informou que sim, e que foi feito pela diretora. Certo. Na ausência da diretora, quem pedia para você ir checar isso lá no estacionamento? O Biá, no caso, mas só que ele não pediu. Quem pedia mesmo era ela só. Mas o Biá nunca pediu para mim ir lá. Na ausência dela, era ele que pedia. Na ausência da Juliana, o Biá que O Biá pedia. que pedia, no caso. Correto. Você já informou que você não era responsável pelo relatório. Sim.
Porém, isso lhe foi pedido. Certo. Correto? Correto. Mesmo não sendo sua função, por que você realizou tal ato? Porque eram ordens da diretora. Eu vou falar que eu não quero fazer e sai como uma ruim pessoa. Tanto que qualquer pessoa que pedisse para mim fazer qualquer coisa, eu faria. Eu era um estagiário é o menos, se eu fosse concursado, tudo bem, mas eu era estagiário. Então eu fazia de acordo com o que eles pediam para mim fazer. Tanto que mesmo na gravação eu falei que eu não posso colocar coisa que eu não sei. Sim. De acordo com o que ele passava para mim, eu coloquei lá. É exatamente isso. Na pergunta 27, fala assim: se recorda essas informações que eram colocadas nesse relatório dizem respeito a quilometragens de viagem feitas há algum tempo atrás? Você deu uma determinada resposta, né? Foi a mando de alguém? Não entendi. Pode ir. A pergunta 27. Certo. Se recorda se as informações que eram colocadas nos relatórios diziam respeito a quilometragens e viagens feitas há algum tempo atrás? Qual foi a sua resposta? Você se recorda? Não recordo. Pode falar. Então, presidente, como eu não recordo como eu não se recorda da resposta, eu retiro a minha pergunta, correto? Porque senão vai ficar sem nexo que eu estava querendo saber aqui. Você já falou, já afirmou, e novamente eu vou afirmar, porque você, como mesmo disse, até numa gravação que não sabia, você disse que você somente iria falar a verdade, como acredito que está fazendo. Sim. Correto? Correto. Pergunta 29. Você lembra se no final do ano a Juliana estava de licença e não trabalhou? Você respondeu que sim. Correto? Correto. Você se recorda quem estava no lugar da Juliana, exercendo a função dela? No caso seria o Biá. Biá. Quem nomeou o Biá? Presidente. O presidente nomeou o Biá? Você acredita que possa ser o presidente? Eu não sei, eu não tenho essa informação. Correto. Fica tranquilo. Marcos, numa das gravações realizadas sem sua autorização, um pequeno trecho, você diz o seguinte, na segunda parte: o responsável de tudo isso seriam os relatórios, né? Sim. De fazer as coisas era a Juliana. Entendeu? Isso você se referindo ao vereador em questão, Fernando Berti. Por que ela não fazia os relatórios? Você sabe informar? Não sei informar. Por razão que eu tiro as conclusões que ele não passava, né? Você tem alguma informação a nos passar de como era feito o controle da quilometragem do carro quando no uso do vereador Fernando Berti? Se ele apresentava no tempo correto, no prazo correto? Eu não sei te falar. Presidente, eu estou satisfeito. Marcos, agradeço. Obrigado. Tá? Obrigado pela sua presença. E boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta? Boa tarde, Marcos. Tudo bem? É sabido que para poder liberar a autorização e o pedido para o uso do carro, tem que ter um pedido anterior, né? Sim, sim. Havia checagem dessa autorização anterior? Eu não sei te falar. Se tinha... Não entregavam para você nada para checar isso? Não, nenhum documento de checar isso. No caso, uma requisição anterior do... Anterior com autorização. Você não sabe se tem essa... Não tinha informação sobre isso. Para você só chegava... Eu chegava para fazer a quilometragem só. Só a quilometragem. Só a quilometragem.
Você ia também ao pátio checar a quilometragem do carro, voltava? As últimas vezes, sim. Antes não. Todas as vezes que eu checava lá para colocar o final da quilometragem certo, no caso. E o final era o inicial da próxima viagem, então sempre? Sim. Muito obrigada, só isso. Não havendo mais perguntas, a palavra da defesa que doutor Carolina. Boa tarde, Marcos. Na ausência da Juliana, o vereador ele chegou a abastecer o veículo, ele chegou a fazer esse abastecimento quando ela não estava aqui. Você sabe se alguém chegou a entregar para ele, na ausência dela, alguma requisição para abastecimento? Não sei te falar. Você sabe se em alguma oportunidade o vereador chegou a mexer na gaveta dela pegando essa requisição sem autorização? Você chegou a... Não cheguei a ver isso não. Não sei te falar também. Tá. Por acaso você sabe se... Como que funcionava essa requisição? Se o talão estava lá e era só levar no posto, ou se alguém precisava assinar essa requisição? Você sabe se precisava de alguma assinatura? Também não sei te falar também. Porque nesse caso, nesse acesso eu não tinha nenhum. Eu tinha o acesso mesmo das quilometragens. Tá. No dia 14/4, você esteve lá na barbearia do Fernando. Por que isso aconteceu? Qual foi o motivo dessa visita? Motivo que eu não achei certo que ele fez comigo. Por razão de ele não colocar eu num lugar que eu não queria estar no momento. Eu achava que ele não ia gravar. Eu fiquei sabendo que ele gravou eu. Aí você foi lá... Aí eu fui tirar satisfação com ele, porque eu não acho certo isso. Eu era um estagiário, não tinha nada a ver com isso. Tá. E depois dessa visita, que você soube que ele gravou essa conversa, você teve algum contato com a Juliana? Vocês chegaram a conversar? Não. Nenhum momento. Tá. Você falou que pediu algumas coisas para o Biá, né? Quando a Juliana estava ausente. Sim. Esses pedidos, ou alguma coisa, ou alguma determinação que ele te dava, alguma vez foi relacionado ao veículo, ao carro? Não. E a essa planilha? E a elaboração de planilha? Ele também te deu alguma determinação nesse sentido? Não. Nenhuma, né? Eram as coisas que ele te pediu eram relacionadas a outras coisas, não a isso, né? Não é isso. Tá. Deixa eu só ver aqui. A autorização você chegava a confeccionar também ou não? A autorização de viagem? Não fazia também não. Você sabe se existiam casos que autorizavam a viagem verbalmente, aí confeccionava a autorização depois? Não sei te falar também. Tá. Só para concluir então, quando o Fernando te passou as informações, porque as planilhas elas estavam sem preencher. Você sabe desde quando que estava sem preencher? Não sei te falar porque ela passava de acordo, estava ali para me fazer. Mas eu não sei os datas que ele estava do jeito que estava ali. Entendi. Foram várias viagens. Sim. Tá. Não sei te falar se ele chegava a passar para ela também. Tá. Tá bom, sem mais perguntas, é só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Marcos. Marcos, eu agradeço pela presença e gostaria que você permanecesse por mais uns minutos aí para a gente elaborar a ata. Tá? Está suspenso os trabalhos de tempo determinado.